Deus amado, Pai maravilhoso, te agradecemos, Pai, por esse dia, por essa igreja, por que estamos aqui. Senhor, que o estudo da Tua Palavra seja fundamental nas nossas vidas, seja transformador, que o Teu Santo Espírito nos oriente, nos ensine, ilumine aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Cuida de nós, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Lembrando, né, o que a gente está estudando? Doutrina de Deus. Certo. A doutrina de Deus tem várias formas da gente abordar, mas a forma que a gente escolheu foi tratar primeiramente de algumas características, alguns atributos gerais de Deus, mais gerais, e a partir daí ir desenvolvendo cada uma das pessoas da Trindade. A gente já estudou sobre Deus Pai, já estudou sobre Deus Filho, e agora finalmente a gente chega aí, não é ainda a última parte do estudo, porque ainda tem duas aulas complementares no sentido de como que a igreja se relaciona, a igreja de cada crente se relaciona com Deus, mas a gente encerra a gente começa a encerrar hoje, na verdade, talvez o núcleo aí dessa série de aulas, começando então com o estudo da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Fazer um breve aí disclaimer, algumas coisas da aula de hoje, alguns assuntos da aula de hoje, algumas informações vão ficar com buracos, que vão ser preenchidos semana que vem, numa aula específica sobre dons. Em alguma medida tem assuntos para a gente abordar de forma completa hoje, mas tem algumas coisas, principalmente acerca da forma como o Espírito Santo atua, do seu ministério atual, que não dá para a gente esgotar sem entrar na questão dos dons. E não daria para uma aula só tratar tudo que a gente vai tratar hoje, que é a divindade, a personalidade do Espírito Santo, e entrar na questão dos dons, que é, assim, além de ser pano para manga, é extremamente extensa. Quais são os dons? Estão operando totalmente hoje? Não? Enfim, tem muita coisa que é englobada aí na questão dos dons, então a gente vai deixar isso semana que vem. Então, alguns buracos na aula de hoje são inevitáveis, tá? Então, algumas perguntas, se vocês fizerem, eu vou responder. Volte semana que vem. Tranquilos? Então, é uma aula em duas, na verdade são duas aulas mesmo, mas o assunto às vezes é difícil de ser dividido. Eu achei muito interessante um comentário do Alistair McGrath sobre o Espírito Santo. Eu até comecei aí na folhinha sobre isso, eu incluí essa citação dele. Ele fala que o estudo do Espírito Santo é a Cinderela. Como assim Cinderela? Vocês lembram da história da Cinderela? Que ela foi ao baile? Na verdade, não no começo. Cinderela tem as duas irmãs más, né? As duas irmãs vão para o baile e ela fica para trás. É mais ou menos isso que o Emerson McGrath fala que aconteceu com o baile da teologia. Lógico que as duas irmãs não são más, né? É o estudo da pessoa do Pai, o estudo do Filho, mas o estudo do Espírito Santo ficou para trás. Por isso que ele chama de Cinderela. É até um pouco intuitivo que isso tenha acontecido, porque no começo do desenvolvimento do trabalho teológico da igreja, ou seja, século I, II, III, IV, até século V também, havia outras, século I assim, né, finalzinho já, né? Havia algumas questões mais prementes, mais importantes para serem enfrentadas pelos cristãos daquela época. Eles tinham acabado de conviver com uma pessoa física diante deles, que eles entenderam que era Deus, que havia morrido, havia ressuscitado dentre os mortos e havia, vamos dizer, desaparecido, havia subido aos céus, para usar aí a expressão que a gente encontra na Bíblia. E eles tinham que colocar isso na cabeça, dar um formato para isso, tinham que compatibilizar isso com tudo aquilo que eles já sabiam sobre Deus
Então, era bastante intuitivo que questões sobre o filho fossem as primeiras enfrentadas ali pela igreja. Havia questões sobre o retorno do filho. Ele estava para voltar, ele ia demorar, não ia. Questões prementes para eles, porque tinham relação direta com a forma pela qual eles iriam viver. A gente observa, por exemplo, no livro de Atos, alguns comportamentos da igreja primitiva, um desprendimento em relação aos seus bens, que tem tudo a ver com essa expectativa, ou seja, eles estavam muito focados nisso também. Havia outra questão, por exemplo, o relacionamento deles com o Estado, deles com os judeus. Como eles iam traçar a linha de divisão entre cristãos e judeus? Lembrando que a igreja, no princípio, era essencialmente judaica. Ela foi se gentilizando ao longo aí do final do primeiro século, século II e assim por diante. Como eles se distinguiriam dos judeus? Como eles conviveriam no Estado, num Estado que exigia deles, inclusive, adoração ao imperador. Então, era muito pouco provável que logo no começo da história da igreja fossem se dedicar ao estudo do Espírito Santo. O estudo do Deus Pai tinha muito a ver com o que o judaísmo havia apresentado para eles, então também era algo que eles estavam mais ou menos tranquilos, mas não era aquilo que eles estavam resolvendo naquele momento. Tá? Então, mais ou menos normal que não fosse preponderante nos estudos, no pensamento dos pais da igreja, a questão do Espírito Santo. Isso não quer dizer que ele tenha sido ignorado, mas era algo que eles compreendiam a divindade do Espírito Santo, mas não articulavam completamente quem ele era, que ele era, como ele agiria, esse tipo de coisa. E, apesar de ser abordado pelos reformadores, Agostinho já começa a estudar com um pouco mais de proximidade o Espírito Santo, e depois, 1000 anos depois, praticamente, os reformadores. Mas realmente os grandes estudos acerca do Espírito Santo começaram após os movimentos, primeiro, avivalistas, Inglaterra, John Wesley, Estados Unidos, Charles Finney, e principalmente quando surge o movimento pentecostal. Gente, vocês fazem ideia de quando é o movimento pentecostal? Começo do século XX, é extremamente recente. Então foi nesse período que começou a se dedicar de forma mais estruturada, mais organizada, mais acadêmica também, o estudo do Espírito Santo. E hoje em dia é com certeza um dos temas, um dos estudos, um dos tópicos aí da teologia mais debatidos. A gente vem de uma igreja batista também, que naquela profissão de fé sobre novos membros, principalmente quando esses novos membros iam ser recebidos pelo batismo ou por aclamação, mas vinham do ambiente pentecostal, era muito comum ser feito, quase uma sabatina aí na frente de todo mundo acerca dos dons do Espírito e acerca do Espírito. Você crê que isso, você crê que aquilo, é desse jeito, tem que ser desse jeito, e coisas do tipo. Porque é um tema extremamente palpitante. Quando eram católicos, as perguntas eram sobre Maria, na maior parte das vezes. Quando eram outros, vindo de outras raízes evangélicas, questionamento frequentemente acerca da doutrina do Espírito Santo. Então, a gente vai se debruçar sobre um assunto que foi mais sistematizado com muita recenticidade. Só que isso, essa questão mais recente, vai ser vista principalmente na hora que vem. Tranquilos? Como eu já disse, semana que vem, os dons. Hoje a gente vai ficar assim, tratando sobre como o Espírito Santo foi entendido como Deus, em que momento, de que forma, e como que ele foi entendido como pessoa. Antes da gente... Sempre antes, né? Enfim. É que eu gosto de colocar sempre alguns pressupostos. E agora eu vou falar uma coisa que é extremamente importante para a aula de hoje, talvez mais ainda para a aula da semana que vem.
é um pouco da minha cabeça, mas é algo que eu tenho certeza, assim, eu já vi pontos do que eu vou falar em estudos de pessoas diferentes, mas eu acho que é extremamente importante. Só que vamos começar do começo. Vamos abrir nossas Bíblias lá no comecinho. Silvio, posso abusar de você? Você podia ficar os ventiladores aqui na frente, por favor? Eu não estou nem olhando para o Gilberto. Quando escondi o Gilberto aqui da minha... Eu sei porque eu vim de blusa. Eu estou suando, gente, não é possível. Não sei nem quanto está de temperatura, mas para mim já está demais. Ah, obrigado. Já estou sentindo a brisa aqui nas costas. Delícia. Vamos lá. Vamos começar do começo. Bom, eu já falei para vocês abrirem em Gênesis, então vocês já têm uma ideia, não têm uma ideia, mas quando que o Espírito Santo surge na Bíblia? Qual a primeira vez que ele aparece na Bíblia? Está lá, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2, para a gente ter o panorama completo aqui do que está acontecendo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra, quando colocados com dois substantivos juntos, tá? Céus e terra, eles significam muito mais do que a soma de céus e a soma de terra, tá? Soma das duas coisas. O hebraico tem muito menos substantivo que as línguas modernas. Consequentemente, algumas ideias que a gente hoje traduz com um substantivo só, precisava da junção de 2 ou 3 substantivos nas línguas antigas. Isso não é privilégio só do hebraico, tá? Para a gente ter uma ideia equivalente ao que eles estão querendo dizer. E quando a gente encontra céus e terra, a gente não está falando do céu para o qual a gente olha e para o chão, para o planeta no qual a gente pisa. A gente está falando de toda a matéria do universo, toda a energia do universo, ok? É mais do que céus mais terra. Tranquilos? Então, a gente está falando que no princípio Deus criou toda a matéria e criou toda a energia. Ou seja, Deus pré-existia a tudo isso. E quando ele estava nesse processo de criar céus e terra, versículo 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, nesse processo de criação de tudo, já estava lá o Espírito de Deus. Algumas vezes eu já mencionei isso, e é algo que é muito importante na minha lente de olhar as Escrituras, na minha lente de entender a palavra de Deus, que é a questão da ordenação do caos. Deus criou o mundo ordenando o caos. O mundo foi novamente desorganizado e estamos vivendo hoje um processo de reordenação do caos surgido com a queda, no sentido de a gente caminhar para a restauração final de todas as coisas. Então, todos tranquilos com essa afirmação? É algo simples, mas tem várias consequências. O que eu quero destacar aqui, de novo, não tomem isso como dogmático, porque é algo muito da minha cabeça, não surgiu do nada, mas é muito da minha cabeça. A gente percebe essa menção, essa ênfase ao Espírito de Deus aqui, a palavra no grego, a palavra no hebraico é ruach. Pode ser traduzida de várias formas, a gente já chega nisso. No grego vai ser o pneuma, mas enfim. Eu sinto, eu percebo essa ênfase na presença do Espírito de Deus nesse momento no qual se move sobre a face das águas, enquanto a terra se informa e vazia e havia trevas sobre as águas profundas. Lembrando que água, para o judeu, é símbolo de caos mesmo, tá? A gente já teve isso tanto em EBD como em mensagens também. Me parece que esse destaque dá uma pista sobre a ação do Espírito Santo. E que pista é essa?
o Espírito Santo, de alguma forma, eu não entendo direito, é um importante agente de Deus na reordenação, na ordenação desse momento, tá? E no momento atual histórico que a gente está, na história da igreja, na história da salvação, a gente pode dizer que o Espírito Santo tem um importante papel, uma importante agência no sentido de reordenação do caos. Nós vivemos em caos? Sim, nós vivemos em caos. Nós vivemos numa realidade caótica, entrópica, na qual as coisas tendem à desorganização, e o Espírito Santo de Deus é um agente de reorganização do que acontece. E eu enxergo os dons, por exemplo, nesse sentido. Carlos, mas uma hora não vai estar tudo reorganizado, o Espírito Santo vai ser desnecessário? Não vai ser desnecessário, porque uma outra função sempre muito fundamental, sempre muito ligada ao Espírito Santo é o vínculo do amor. Agostinho vai destacar isso, mas por enquanto vamos ficar com essa ideia dúplice aqui que eu trouxe. O Espírito Santo, ele, eu ia falar sistematicamente, mas aí vai acabar apontando o nome de teologia sistemática, eu acho que não é o caso, eu acho que está mais para a teologia bíblica, mas o Espírito Santo acho que deve ser enxergado, não somente, tá? Não vamos também simplificar isso, mas frequentemente como agente de ordenação do caos e de amor. Tranquilos com isso, lembrem-se disso que eu falei na semana que vem. Tá? Eu acho que enxergar os dons espirituais sob essa ótica vai ajudar demais. Me ajudou demais, espero que ajude vocês também. Gente, tudo tranquilo até aqui? Podemos continuar? Joia. Eu coloquei aí na folhinha duas passagens, uma em Jó e outra em Salmos, tratando sobre o Espírito como agente da criação, trazendo forma e vida ao que era criado, dando ordem ao caos, e digo mais, cultivando beleza onde ela não existia ainda. Tá? A partir da palavra hebraica, né, o ruach, que não tem, eu até tenho uma simplificada aqui, né? É na garganta mesmo que combina o som disso. Normalmente ela é traduzida em outros ambientes que não as escrituras como vento ou sopro. Pneuma no grego já vai também vai também por esse caminho, tem um pouquinho mais de significado, mas também vai nessa linha. E o Alistair McGrath ele usa essas duas possíveis traduções da palavra ruach para propor modelos da ação do Espírito Santo, modelos de compreensão da forma pela qual o Espírito Santo age. Ele primeiro trata do vento. Olha, vamos buscar qual o significado de se entender que o Espírito é comparado ao vento? Por que ele é comparado ao vento? E observem que o Espírito é tratado como vento no Antigo e no Novo Testamento. Eu coloquei aqui algumas passagens, Isaías, Oséias no Antigo Testamento, e Atos 2:2, o Espírito Santo equiparado, comparado e tratado de forma similar como o vento. Tá? O vento como uma figura descritiva do Espírito Santo. Primeiro, essa questão do vento tinha um grave complicador na mentalidade judaica que hoje a gente já não tem tanto. Muitas religiões politeístas, muitas religiões animistas entendem deuses como forças da natureza. Tranquilos? Não sei quem é o Deus do Sol, não sei quem é o Deus da Lua, Deus da Água. Mitologia grega vai por aí, com muito mais sofisticação, mas muitas religiões politeístas ou animistas trazem essa equivalência entre forças da natureza e divindades. Então, o judeu olha para isso e fala: opa, eu vou usar essa palavra, mas é diferente do que eu estou querendo dizer. Eu não estou me referindo a uma força da natureza. O meu Deus, Yahvé, não é uma força da natureza apenas. É uma pessoa
com todas as suas características, mas às vezes a sua ação é equiparada, é comparada, é usada como analogia o vento. E no Antigo Testamento isso é muito interessante, porque o vento, para a área geográfica na qual se encontrava Israel, ele tinha uma função dúplice e totalmente contraditória. Os ventos soprados de leste para oeste eram ventos secos, ventos que traziam normalmente juízo, destruição, ou melhor, traziam destruição que era interpretada como juízo. Por outro lado, os ventos que sopravam de oeste para leste, ou seja, do mar no sentido da terra, eram ventos que traziam brisa, frescor, eram importantes para o processo de colheita e de agricultura. Então, pode ser tratada também o vento como bênção. Eu trouxe exemplos aí, acho que das duas formas do judeu ver o vento, e isso deve ser enfatizado no sentido de, olha, tá vendo? Não é uma simples força da natureza, é alguém que decide se está concedendo, e a gente já volta para esse conceder daqui a pouco, que está concedendo bênção ou está realizando juízo. Além do vento, a questão do sopro, outra tradução possível da palavra ruach. Sopro normalmente na Bíblia, isso está de novo no Antigo Testamento, Ezequiel, Lucas 20, 22, quando Jesus sopra sobre os seus discípulos, o Espírito Santo, traz a ideia de vida sendo concedida. Deus realiza a criação e concede vida e renovação às pessoas. São modelos de se entender o Espírito Santo propostos aí pelo Alistair McGrath, com base no significado da palavra escolhida para significar o Espírito Santo. E ele traz ainda um outro modelo de ação que a gente não pode ignorar. Vocês lembram que eu falei agora há pouco que era necessário para o judeu distinguir o Espírito Santo, o Espírito de Deus, de uma divindade animista. A chave para realizar isso foi a ideia da concessão de coisas por essa força. O vento não tem decisão, o vento simplesmente ocorre. O sopro, se for do vento, também não traz nada em si de decisório, de pensamento, de juízo, nada disso. Só que ao contrário, a gente está tratando de um Deus que é pessoa, que não é força. Falando do Espírito Santo. E dessa forma, o Alistair McGrath, ele propõe um terceiro modelo de ação importante do Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, e ocorre também no Novo Testamento, especialmente com dons. Ele propõe que é carisma. Carisma, o que significa, gente? Muito cuidado com essa palavra, porque a gente utiliza bastante hoje em dia carisma como uma característica pessoal das pessoas que são sempre visíveis, sempre se destacando, normalmente simpáticas e tudo mais. Carisma não significa isso. Carisma significa basicamente presente, dom. A própria palavra dom não significa na sua raiz habilidade, significa presente. Os antigos falavam, por exemplo, que o Egito havia recebido um dom. Que dom era esse? O Nilo, um presente dos deuses para os egípcios. Não é uma característica, não é uma habilidade do Egito, era um presente que era dado a eles. Tá? Então, essas duas palavras, dom, a palavra carisma, semana que vem a gente volta sobre isso. Não tem a ver com aquilo que a gente normalmente entende, as duas significam basicamente presentes. Isso significa que esse Deus, descrito às vezes como força da natureza, como vento ou como sopro, era um agente pessoal
que decidia o que estava fazendo e concedia às pessoas algumas, normalmente, habilidades ou capacidades, para realizar aquilo que não seria possível de outra forma. Tudo bem, a gente encontra isso no Antigo Testamento, por exemplo, sabedoria de José, a gente vai encontrar isso mais para frente, Bezalel, por exemplo, que é uma das pessoas que prepara o tabernáculo para Deus ser cultuado ali. Eram coisas além da natureza deles, e além daquilo que talvez eles já tivessem. E aqui, muito cuidado, às vezes a gente quer dissociar as habilidades humanas que alguém já tenha daquilo que é dado pelo Espírito Santo. Eu sei que eu vou invadir um pouquinho o assunto da aula que vem, mas é que essa questão do que o Alisson Alberto propõe acaba pedindo isso. Fiquem só com um exemplo, semana que vem esse assunto continua, tá? Paulo. Alguém aqui vai negar que Paulo tivesse o dom de ensino? Não, de maneira nenhuma, tá? Isso foi totalmente e apenas dado de forma espiritual pela ação do Espírito Santo, ou seja, pelo dom que ele recebeu, ou ele já tinha uma prévia preparação para isso desde os seus tempos de estudo judaico fariseu que ele era? Sim, ele tinha. Então, às vezes é uma capacitação nova, às vezes não, às vezes é uma potencialização daquilo que a própria pessoa já tem. A gente não pode dizer que José, por exemplo, sim, a sabedoria que José demonstra é reconhecida pelo próprio faraó como manifestação do Espírito de Deus sobre ele. Só que, só isso, a gente não sabe, tá? Mas fiquem com essa ideia. Mais do que a ideia, lembrem do exemplo, tá? Acho que ajuda a gente a entender e olhar para o Espírito Santo de uma forma diferente, principalmente quando a gente tratar dos dons na semana que vem. Gente, até aqui tudo bem? Joia? É como que eu posso falar, né? Qualquer dúvida, semana que vem vai ser resolvida. Beleza. Não sei, vou dar aula também. Melhor ainda. Para mim e para vocês. E para mim também que vou estar assistindo a aula, claro. Óbvio. Então é que... Ou tem umas índices na igreja. Enfim, vamos lá. Só ver como que eu vou chamar aqui. Personalidade e identidade, joia. Ufa, olha só, às 9h44, ou seja, meia hora de aula já quase, a gente chega finalmente no que é o centro, o objeto dessa aula, que são pessoalidade e divindade do Espírito Santo. A gente encontra, já nos textos dos evangelistas, uma referência à fórmula tríplice batismal, chamada, né? Por exemplo, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente já encontra isso em Mateus. E isso, às vezes, leva a gente a entender que divindade e pessoalidade do Espírito Santo eram tranquilamente compreendidas desde o começo da história da igreja. Só que não era bem assim, tá? Como eu disse no começo da aula, por razões práticas, normais, toda a teologia mais sistematizada, mais organizada acerca do Espírito Santo não surgiu nesse período. A gente tem alguns autores da patrística, ou seja, alguns dos pais da igreja, poucos, que se debruçaram com mais atenção sobre o assunto do Espírito Santo. O próprio Agostinho, que foi alguém que se debruçou sobre isso, vocês podem ver que é uma fração bem pequena dos escritos de Agostinho, aquilo que ele propõe sobre o Espírito Santo. Está lá, mas não é exatamente o foco principal dele. Tanto que, por exemplo, ainda em 380, Gregório de Nazianzo, um vizinho complicado, ele reconheceu num sermão que muitos teólogos cristãos ortodoxos naquela época, gente, 380, final do século IV, não é pouco tempo não decorrido. A gente tem aí, olha, vamos colocar os escritos bíblicos numa média aí, vai no ano 80, 300 anos depois. 300 anos depois, o Gregório de Nazianzo
diz que os teólogos ortodoxos, hein? Ele não está tratando de heresia, não estavam seguros com tratar o Espírito Santo, se uma força, como Criador ou como Deus. O Concílio de Constantinopla, no ano seguinte, 381, o Espírito não foi descrito expressamente como Deus. Ele foi descrito sim como Senhor e Provedor da vida, que se origina do Pai, adorado e glorificado como o Pai e como o Filho, mas não entra nessa... É Deus? É pessoa? Ele não responde. As pessoas que redigiram aí os termos finais, se chegou no Concílio de Constantinopla, não entraram nessa questão. Eles dão pistas assim muito eloquentes, né? Senhor e Provedor da vida, se origina do Pai, né? Ele explicou o que significa se origina do Pai. Aqui continua. Adorado e glorificado com o Pai e com o Filho. Ele dá pistas da divindade, dá pistas da pessoalidade do Espírito de Deus, mas não deixa isso de forma taxativa e expressa. Agostinho já, no século seguinte, no começo do século V, ele trata sobre o Espírito Santo, mas o foco dele não é responder essas questões acerca de pessoalidade e divindade. O que ele vai destacar no seu sobre a Trindade é o Espírito Santo como vínculo de amor com o amor. Agora, quem é descrito na Bíblia como sendo amor? O próprio Deus. 1 João 4:8 e 4:16. Ou seja, as pessoas de alguma forma já percebiam que o Espírito Santo era Deus, mas ainda tinham um pouco de insegurança, talvez, de articular isso como uma doutrina formal. A primeira redação, e aí, do Concílio de Nicéia, se não me engano, não deixava isso claro também. Ele foi redigida novamente, isso no Ocidente foi ok, no Oriente não. Os Orientes não gostaram dessa nova redação, ou seja, eram coisas que num período já mais adiantado aí, do período da Igreja, ou seja, século V, avançando aí, ainda não se tinha total certeza sobre isso. Tá? Agostinho falava que a Igreja é o templo do Espírito Santo, onde o Espírito habita, onde Deus habita, mas ninguém articulava isso de forma sistemática. Gente, isso não deve causar estranheza para a gente. Eu vou dar um exemplo e uma razão. A razão são aquelas que eu já dei no começo da aula, que explicam o porquê que isso tudo foi articulado mais tarde. Inclusive, Miller Erickson, por exemplo, ele entende que a doutrina do Espírito Santo foi tratada como consequência da doutrina da divindade do próprio Jesus Cristo. Quando se pôde colocar como determinada, como posta, como resolvida a questão da divindade de Jesus Cristo, da Trindade, é que o Espírito Santo, meio que como consequência desses estudos, acabou sendo entendido como divino e pessoal. Não em razão de um estudo especificamente sobre ele. Não era uma questão colocada ainda. A gente falou de várias outras que eram mais prementes. Pois é, o Espírito Santo veio aí como a Cinderela. Chegou um pouquinho mais tarde no baile. Mas, tranquilos aqui, eu separei alguns elementos aí na Escritura que, apesar dessa data um tanto tardia pela qual esse estudo acabou sendo consolidado, a gente pode perceber nas Escrituras uma base bem tranquila para isso. Vamos lá. Apesar do estudo ser pessoalidade e divindade, eu acabei alterando porque a questão da divindade é um pouco mais simples que a questão da pessoalidade. Mas vamos lá. A divindade. Algumas passagens bíblicas usam Deus e Espírito Santo de forma intercambiável. Por exemplo, 1 Coríntios 3, 16, 17. Uma outra que eu gosto demais, Atos 5, 3 e 4, a gente está falando aqui sobre Ananias e Safira. Pedro, conversando com
primeiro com Ananias, depois com Safira, ele diz a eles que eles achavam que eles estavam enganando a Deus. E logo em seguida ele fala enganando o Espírito, de forma que parece que Pedro usa de forma intercambiável uma palavra ou outra, ou seja, está se falando da mesma pessoa, ainda que em 3 pessoas. O Espírito Santo possui atributos de Deus, conhecimento onisciente, eternidade, está lá em 1 Coríntios, em Hebreus. Não tem como uma criatura realizar a regeneração de outra criatura. Isso está em Romanos 8:11. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. São características da divindade do Espírito Santo que já eram percebidas e declaradas, ainda que não se articulasse isso de forma teológica. Tranquilos? A outra característica aí do Espírito Santo que foi articulada meio tardiamente, mas de forma bastante tranquila pela igreja, a questão da sua pessoalidade. Lembrando, para deixar claro, o Espírito Santo não é apenas uma força. Tanto não é uma força que, além do paralelismo com as outras pessoas da Trindade, algumas ações, alguns momentos na Escritura descrevem o mover do Espírito Santo como atributos de personalidade. Por exemplo, Atos 15:28, João 14:26, o Espírito tem vontade. Está lá em 1 Coríntios 12:11, quando fala sobre a distribuição dos dons. O Espírito Santo pode ser entristecido pela ação das pessoas, e o Espírito Santo orienta e ilumina corações. Aqui está oriente, né? Orienta e ilumina corações. Romanos 8:26. São atributos, são características do que ele faz que não podem ser atribuídas a uma força, a um ente abstrato, mas apenas a uma pessoa. Fora que, como eu disse no começo, tem a fórmula tríplice batismal, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já trazendo aí um paralelismo entre as 3 pessoas da Trindade, que ia precisar de muita articulação para ser derrubado, e definitivamente não foi o caso. A igreja, apesar de ter demorado, de colocar isso no papel, expressa claramente, já muito cedo percebia que o Espírito Santo sim era Deus, sim era pessoa, e consequentemente foi articulada a ideia de Trindade, algo com o qual a gente já trabalhou, com todas as suas complexidades. Gente, até aqui. Tranquilos? Joia. Funções do Espírito Santo, a gente encerra aqui. 3 funções básicas aí do Espírito Santo. Lembrando sempre, gente, guardem o que eu falei lá entre primeiro 1/3 e segundo 1/3 da aula. Enxerguem o Espírito Santo como agente realizador da ordenação do caos e de ministração do amor. Isso vai ajudar demais. Ok? Vamos lá. 3 funções do Espírito Santo. Revelação. Quando os profetas do Antigo Testamento profetizavam, eles não estavam cheios do Espírito Santo? Era Deus que revelava aquilo que eles iriam falar, era Deus que ou colocava palavras, ou dava a eles conhecimentos específicos que possibilitavam a ação profética. O Espírito Santo é que revelava tudo isso. O Espírito Santo que revelou aos autores da Bíblia o que deveria ser escrito. Como isso funciona? A gente já estudou isso lá atrás, teoria da inspiração. Não foi um ditado, foi uma inspiração. Inspiração do Espírito Santo no sentido de revelar aquilo que Deus pretendia fazer conhecido aos homens. Salvação é o Espírito que conduz a resposta humana à revelação da verdade de Deus. É o Espírito Santo que viabiliza, que disponibiliza a gente uma fé que a gente não conseguiria exercer, que a gente não poderia ter um nível de confiança em Deus que não é natural no ser humano. É necessária a intervenção sobrenatural. E quem realiza essa intervenção sobrenatural é o Espírito Santo. Tranquilos?
Consequentemente, se é o Espírito Santo que gera a salvação em cada um de nós e na igreja como um todo, é o Espírito Santo que cria um vínculo entre nós e Jesus Cristo. Que vínculo é esse? Um vínculo de essência, de amor. Essa ideia de Agostinho ela é muito importante, o Espírito Santo como vínculo de amor, porque quando tudo for consumado, se a gente achar só que o Espírito Santo é o ordenador do caos, a gente vai falar, ele agora vai fazer o quê? É um vínculo de amor ainda. Já é, sempre foi e vai ser mesmo por toda a eternidade. E por fim, talvez aquilo que a gente mais pense, sei lá, eu mais penso pelo menos, quando a gente pensa na função do Espírito Santo na atualidade, é o Espírito Santo que nos capacita a vida cristã. O que isso significa, gente? Significa que é o Espírito Santo que nos une uns aos outros, de novo, o vínculo do amor. É o Espírito Santo que nos guia na nossa adoração. É o Espírito Santo que nos guia na nossa devoção pessoal. A gente viu agora há pouco, nos ensina, nos orienta, nos guia, nos ilumina nas nossas orações mesmo, tanto pessoais como comunitárias. É o Espírito Santo que nos prepara, nos capacita para uma vida diária, cotidiana, de acordo com a vontade de Deus, coisa que a gente não consegue, não conseguiria realizar sem intervenção divina. Tudo isso, gente, com ordenação e reordenação do caos, exercício do amor. Eu estou batendo um pouco nisso, porque, para mim, essa ideia me ajudou a entender, na minha caminhada, na minha forma de ver tudo isso, o mover do Espírito Santo. Gente, alguma dúvida? Tirando aquelas que vão ser resolvidas na semana que vem, né? Tem um monte, eu sei. Tá tranquilo? Beleza, gente. Vamos orar. Olha só, um pouquinho mais ainda. Aí foi bom. Vamos orar, a gente termina em seguida. Deus amado, Pai de amor, peço que no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, o Senhor nos ajude sempre, nos capacite a entender aquilo que o Senhor tem proposto para a vida de cada um, que o Senhor nos habilite, nos dê poder, nos dê capacidade onde a gente não encontra na gente mesmo, para viver como o Senhor deseja, para transformar os nossos corações, vai diante dos nossos problemas, das lutas diárias que a gente tem, das dificuldades, dos pecados que a gente tem que deixar para trás da nossa vida. Pai, nos capacita, nos habilita nisso, Pai, por meio do Teu Santo Espírito. Eu peço em nome de Jesus.